já deve ter ouvido falar sobre esclerose lateral amiotrófica, que é popularmente conhecida também pela forma abreviada ELA. A gente está falando de uma doença que afeta os neurônios, atingindo também os músculos e o corpo, os enfraquecendo. Todos os efeitos da ELA acontecem de forma progressiva. E para acolher e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essa doença que nasceu o projeto Procura. Fique com a gente e conheça mais sobre essa iniciativa no Diversidade de hoje. Oi pessoal, todos bem? Eu sou a Suelen Gonçalves e sejam muito bem-vindos a mais um programa. Vou fazer minha audiodescrição rapidamente para vocês. Eu sou uma mulher branca de estatura baixa, sou cadeirante, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, meus cabelos estão presos e eu estou vestindo uma jaqueta de couro preta, por baixo dela estou usando uma regata preta, calça branca e tênis branco e preto. Bom, todo dia de programa Diversidade é um dia de repensar e de promover a qualidade de vida de pessoas com deficiências, síndromes e doenças raras, contando sempre, é claro, com o que eu particularmente gosto de chamar de agentes da inclusão, né, Roberto? É isso mesmo, Suelen. Olá, eu sou o Roberto Rios. Essa é mais uma edição do programa Diversidade. Também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, uso óculos, sou cadeirante e estou usando hoje uma blusa preta, uma calça jeans azul escura e um tênis cinza. Aqui no programa Diversidade, você sempre encontra especialistas em instituições focadas em fortalecer a luta por inclusão e informação. E o objetivo de hoje é dar visibilidade à esclerose lateral amiotrófica e também a um instituto que tem promovido qualidade de vida e cidadania para quem convive com a doença. Recebemos no estúdio a diretora-presidente da Associação Procura da ELA. Muito prazer, Lina Pádua. Tudo bem com você? Tudo bem, muito prazer. Eu gostaria que você também fizesse a sua audiodescrição. Bom, eu sou pele branca, cabelos castanhos, semilongos, né? E estou usando também uma jaqueta de couro, uma blusa cor de vinho por baixo, uma calça preta e uma bota preta. Perfeito. E agora eu quero começar pelo começo, devidamente como as coisas têm que ser, conhecendo um pouco mais sobre a história da associação. Por que ela surgiu? Quando ela surgiu? A associação ela surgiu em junho de 2013. Foi até interessante. Existe o Jorge Abdala, que hoje é o presidente do conselho da associação, ele tinha uma amizade com a Alexandra Zafir. E eles conversavam muito, né? Mas nunca tinham se visto. Né? O Jorge casado, a Alexandra, não me lembro se ela era casada, enfim. E eles conversavam bastante. E um dia ele convidou, ela mandou um livro dela para ele, e ele leu o livro, e no final o livro falava que a condição dela, que ela era uma paciente de ELA, que se encontrava na cama, e que se comunicava pelos olhos. O Jorge achou aquilo assim incrível, foi lá, procurou ela, quis fazer uma visita, visitou, começaram a conversar e ele falou assim, puxa vida, o que eu posso te ajudar? Eu gostaria muito de ajudar. Ela falou, a mim não preciso de nada. Ela era uma mulher muito forte, assim. Eu falei, você quer? Junto comigo nós vamos ajudar pessoas que tenham essa doença. E aí surgiu, então, a Associação Procura da ELA. Né? Então, é uma associação que existe desde 2013, nós vamos fazer em junho agora, 12 anos, né, de associação. E de lá para cá, a associação veio e eu conheci o Jorge, eu entrei nesse mundo em setembro de 2018 e em fevereiro de 2019 eu conheci o Jorge. E aí a gente começou a trabalhar junto, fizemos um mini grupo gestor, ele precisava muito de ajuda das pessoas, né, para poder, junto com ele, a associação estava crescendo, e eu comecei então a ajudá-lo, tanto eu quanto o meu marido, que era paciente de ELA. Né, ele tinha sido diagnosticado em setembro de 2018. E aí a gente se colocou à disposição para ajudar a procura, né, e começamos então a trabalhar nisso juntos. Né. Quais os tipos de atendimento que vocês oferecem?
Olha, nós temos hoje, a associação ela atende em torno de 1.000 a 1.500 pacientes por mês, né? Assim, de várias formas, né? E hoje a gente então atende através... Nós temos 3 assistentes sociais e elas atendem através de um contato direto aqui em São Paulo, que é onde fica a nossa sede, ali na Vila Clementino, e muitas vezes também por WhatsApp, por e-mail, por telefone. E nós temos um grupo de Facebook com mais de 29 mil membros. É o maior grupo de ELA do mundo, onde a gente tem uma comunicação muito grande através da rede social, do Instagram também, temos mais de 23 mil seguidores, e ali nós fazemos uma interação muito grande, existe uma troca de informações, troca de dúvidas, entendeu? E muitas vezes a gente tem um mediador, né, do Facebook, e ele muitas vezes é necessário, ele marca um profissional para responder aquela pergunta. Mas como o grupo, as pessoas vai ganhando experiência, eles então acabam, eles às vezes mesmo um cuidador, um próprio paciente, né? Às vezes é um médico, um familiar na família que responde e tira aquela dúvida. Então é muito importante essa penetração que a gente faz, porque com a rede social você chega em lugares que é muito difícil às vezes você chegar presencialmente, né? E às vezes até mesmo no exterior, porque tem brasileiros em vários lugares do mundo. Não chegaria nem com Jeep 4 rodas, né? E eu quero justamente pegar esse gancho, porque vocês chegaram a uma parceria com a Unela, né? Você é uma das fundadoras da Unela, que aí já abrange a América Latina inteira nesse cuidado, nessa assistência às pessoas com ela. De que forma isso é importante para ampliar esse cuidado, essa visão, olhar mais de perto, enfim, e abranger o maior número de pacientes possível? É muito importante, né, essa relação que a gente tem com outras associações, com união de associações. Então, hoje a gente faz parte da UNELA, que é a União das Associações da América Latina, né? E também fazemos parte da Associação Mundial Internacional, Aliança Internacional de ELA, onde existem mais de 40 associações mundiais, né? E fazemos parte aqui no Brasil da FEBRARAS, que é a Federação Brasileira de Doenças Raras. Então, essa ligação, essa relação que a gente tem é muito importante, porque, no final, os pacientes ganham, né? Então, isso é importante porque existe uma troca de informações, né? Todo ano existe um simpósio da Aliança Internacional, onde é apresentado várias pesquisas do que está acontecendo, né? Trocas de informações da mesma forma com a UNELA, na América Latina, quais são as dificuldades. Então, a gente tem reuniões, a gente comenta, existe troca dessas informações. Então, isso é muito importante. E com a FEBRARAS também, além da força que a gente pode ter, né? Porque quando você fala... Uma coisa é você falar de esclerose lateral amiotrófica, que é um número X de pacientes. Outra coisa é você falar de doenças raras, que é muito maior. Então, às vezes, você tem um peso maior, né, uma força maior para conseguir alguma coisa junto até mesmo ao governo, né? Polina, algumas vezes, alguns programas aqui, a gente comenta sobre pais que têm filhos com algum tipo de síndrome, algum tipo de deficiência, que é importante eles se juntarem a um grupo que já tem mais experiência para trocar informação, forma de tratamento, forma de lidar com a pessoa, a paciência principalmente, que é muito necessária na questão do amor, né? E aqui você fala de um grupo de 25 a 29 mil pessoas que participam. Qual a importância disso na progressão das relações sociais, na progressão do tratamento, da paciência, onde os grupos discutem, trazem informações novas? Qual a importância disso? É super importante, Roberto, porque é através dessa rede social, dessa interação que a gente tem, que muitas vezes a gente mostra para as pessoas que o paciente de ELA pode ter uma vida digna, uma vida, vamos dizer assim, adaptada, né? E uma certa normalidade, né? Muitas vezes a gente vê o paciente sendo deitado numa cama e dali ele não sai.
E a gente, às vezes, mostra, né, através dessas redes, que às vezes é filmezinho, às vezes é uma foto, às vezes é um depoimento de um paciente, entendeu? Que ele ali, ele saiu de casa, que ele foi ao cinema, que ele deu uma volta no parque. Claro, existem limitações, às vezes limitações até mesmo financeiras, você não consegue sair, mas o paciente pode sair da cama, ele pode ir até a sala, ele pode ir até a rua, ele pode dar uma volta na quadra, ele pode ele sair para jantar. É limitado, né? Mas a gente mostra através dessas relações que o paciente pode ter uma vida, entendeu? Um pouco mais digna, com uma qualidade, né? Que quase que você se reinventa dentro das suas limitações. E, ao mesmo tempo, isso com relação ao paciente. Falando de cuidadores, de esposa, filhos, pais, enfim, a gente quer mostrar, porque é muito difícil, quem cuida também. É difícil, né? Você cuidar de um paciente que está dia a dia, é uma doença progressiva. Então, você está dia a dia piorando. Você sabe que amanhã você está pior do que hoje. Então, é muito difícil para quem está envolvido com isso no dia a dia do paciente. Então, existe também todo um trabalho que a gente faz com psicólogos para mostrar que o cuidador precisa também de cuidados. Sim. Isso é fundamental. Então, sempre através dessa relação do Facebook e do Instagram, além da gente promover lives que a gente faz, além da gente promover simpósio que a gente faz anualmente, no mês de junho, a gente sempre faz um simpósio aqui em São Paulo, é importante a gente também mostrar que aquela pessoa não está sozinha, que existem outras pessoas apoio, tá, entendeu? Dando apoio em situações semelhantes, né? Então, nesse grupo, você vê, às vezes, alguém coloca, gente, meu pai está tão agressivo, está tão assim, vocês já viram isso? Isso já aconteceu? Aí vem vários depoimentos semelhantes, parecidos, contando histórias. A pessoa se sente acolhida, né? Então, isso é muito importante. Na verdade, a ideia é a gente mostrar que, no fundo, nós somos uma família. Entendeu? É muito importante você receber cuidado para cuidar direito do outro, né? Lina, as demandas de um paciente com a esclerose lateral amiotrófica vão depender de que estágio da doença essa pessoa está? Sim, depende. Tá? Você, no início, você pode precisar apenas de uma bengala ou de um andador. Muitas vezes, se a pessoa começa com ela na parte bulbar, que é essa região, como é que começa? Com tosse, com engasgo, né? Uma voz meio boba, né? Como a gente chama, meio bêbada, né? Isso quando que a gente denomina ela bulbar, quando ela começa nessa região. A apendicular é quando é nos membros inferiores ou nos membros dos braços, nos superiores. Aí você vai precisar de uma bengala, né? Depois passa para uma cadeira de rodas. Chega a um ponto que o paciente vai precisar de um respirador, os famosos ventiladores da época da pandemia. Então, é um ventilador que a gente chama ele de BiPAP, que ele é simples, é fornecido pelo SUS, tá? O paciente tem direito a esse ventilador e ele começa a utilizar quando ele vai deitar na parte horizontal. Ele passa a ter uma dificuldade respiratória na hora de deitar. Com a evolução da doença, ele passa a ter uma dificuldade também ao longo do dia, né? Até que ele chega a ficar dependente 24 horas do ventilador. Aí você passa a um outro nível de ventilador, que é o ventilador que a gente chama de suporte à vida. Já é um ventilador com uma configuração mais elaborada, com outros parâmetros na configuração e com bateria, porque aí o paciente passa a ser dependente daquilo. Então, ele tem essa demanda. Infelizmente, isso não está contemplado nos direitos do paciente a ser fornecido pelo governo. Então, também é uma necessidade que ele tem. Todo paciente vai ter depois aquele ventilador, aquela dependência, porque ele passa a ter... Ela é uma doença muscular,
né? Você vai perdendo músculos, né? Forças nos seus músculos. Então, o diafragma você perde também. Então, isso cria essa dependência, né, de uma necessidade de que esse ventilador, qual é a função dele? Expandir o pulmão. Então, ele expande, você respira e depois você faz a expiração. Então, é essa a função dele. Então, é vital esse ventilador para o paciente. Okay. Né? Olina, o papo tá bom e vai continuar. Está na hora do intervalo. Aproveite esse pedacinho de tempo que você vai ter para tomar um cafezinho e adiciona a playlist do programa Diversidade aos seus favoritos do YouTube. Assim você consegue acessar na íntegra os programas que já foram exibidos. Não saia daí, a gente volta já já com esse papo gostoso. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Já tomou seu cafezinho? Agora a gente voltou com diversidade. O Roberto falou do cafezinho para você ir tomando. E no programa de hoje a gente está, então, tendo o prazer de conhecer o trabalho realizado pela Associação Procura da Ela. Aqui conosco a Alina, que está esclarecendo uma série de dúvidas para a gente. E eu tenho mais uma dúvida a respeito dos sinais de alerta. Os primeiros sinais de que uma pessoa possa estar apresentando a ela. E se a instituição realiza campanhas de conscientização nesse sentido para informar? A ELA é uma doença rara, de difícil diagnóstico. Muitas vezes você faz por eliminação, né? Então, ela pode começar ou pelos membros inferiores respiratórios, ou seja, você está andando assim do nada, você tropeça e cai. Tropeça não, você cai. Você está perdendo a força na perna. Então, você está andando, pá, cai. Ou você vai começa a perceber que você não tem força, até aconteceu isso com meu marido, que não tem força para abrir uma garrafa d'água. Ou então, você pode começar a ver que você está engasgando. E você começa a querer correr ou fazer uma atividade, você não tem fôlego, você não melhora, né? Então, são esses mais ou menos os sinais. E leva, para você ter uma ideia como é difícil o diagnóstico, muitas vezes leva de 6 meses até, às vezes, 1 ano e meio, até 2 anos. Porque muitas vezes você, principalmente quando você cai, alguma coisa assim nos membros, você vai pesquisar, você vai num ortopedista para ver alguma coisa. E aí você, às vezes, até descobre que você tem algum outro problema. Eu tenho uma hérnia, eu tenho alguma coisa. Aí você vai tratar daquilo. E a doença vai avançando. Então, depois que ela começa a progredir um pouco mais, é que às vezes você chega no diagnóstico. Existe um exame que chama-se eletroneuromiografia. O que é esse exame? É um exame que você leva choques nos membros, nas pernas, nos braços e na língua. E muitas vezes, através desse choque, você tem a certificação de que realmente a doença, como é dito, doença do neurônio motor, né? É a esclerose lateral amiotrófica. Às vezes ainda não está no ponto de você ter a certeza. Então, às vezes ela dá um diagnóstico, ainda dá dúvidas, né? Então é isso. Mas é muito importante essa sua pergunta, porque a gente faz campanhas de conscientização. Eu digo sempre, 2 dos maiores desafios da gente é fazer com que a doença seja conhecida, né, que ela existe, né? Não é só dizer, eu sei o que é esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa, progressiva, sem cura e tal. Não, como você me perguntou, quais são os sintomas que existe aquilo? E, principalmente, qual o tratamento correto para se fazer isso? Porque, muitas vezes, até mesmo na área de saúde, existem erros, né?
Então, é importante essa campanha de conscientização. A partir do que você falou, que é importante ter uma pessoa correta para atender o paciente, já vem a próxima. Quais são os profissionais especializados, quais os profissionais que são necessários para o tratamento da ELA? Para o diagnóstico, é necessário um neurologista. Tá? Então, até você chegar no neuro, às vezes é o caminho que mais demora. Chegando no neurologista, ele vai provavelmente indicar essa eletroneuromiografia. Feito o diagnóstico, o médico ele vai orientar o paciente para ele montar uma equipe multidisciplinar. O que seria isso? Seria um fisioterapeuta respiratório, que eu considero o mais importante, o fisioterapeuta motor, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, porque é difícil, a vida vai mudar bastante, não só do paciente, como de toda a estrutura da família, né? E, às vezes, você também precisa de um pneumologista. Então, assim, é complicado, porque você montar uma equipe dessa, dependendo onde você mora, e teria que ser profissionais com conhecimento, volto a falar, no tratamento específico da ELA. Né? Isso é muito difícil. Mas isso estamos falando do ideal, é você ter essa equipe multidisciplinar. Agora, para além do cuidado humano dos profissionais, existe também, é claro, com a ajuda, o avanço da tecnologia, alguns softwares também que ajudam nesse sentido. A gente estava falando do BIPAP, por exemplo. Quais outros softwares, as outras tecnologias que ajudam no tratamento? E quais as principais barreiras para a gente ter acesso a esse tipo de tecnologia? Existe, em termos de tecnologia mesmo, porque o paciente ele vai progredindo e ele chega a um ponto que ele perde a fala, né? Ele não consegue mais falar. E aí, graças a Deus, existe uma tecnologia assistiva de comunicação, e que é chamada de TOBI. No Brasil não existe, você tem que importar. Você traz de fora. E com ele, o paciente consegue se comunicar, né? Ele é um mouse ocular. Então, você instala no seu notebook e, a partir dali, você abre um teclado virtual na tela e você consegue se comunicar, né? E isso eu considero assim, a alforria do paciente de ELA, porque ele vai perdendo toda a liberdade dele, né? Ele vai perdendo os movimentos, então ele precisa de alguém. E naquele momento que ele tem aquela comunicação, e como eu falei, ele é um mouse ocular, você se comunica como se fosse, então você fala no WhatsApp, você manda e-mail, aí você tem seu momento privado, você pode falar com quem você quiser. Existe uma comunicação, ele sintetiza em voz o que você está escrevendo, então você pode receber amigos e falar com os amigos, dizer o que você está querendo expressar. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Então, em termos de tecnologia, eu considero o que tem de melhor, fora os aparelhos que o paciente precisa, como eu falei, o suporte à vida, né? E tem outros aparelhos. Achei muito interessante, inclusive, isso que você mencionou, porque continua humanizando o paciente, né? Ainda é um ser humano, ele vai perdendo Sim. algumas capacidades, mas ainda precisa dessa interação. Achei bem importante você falar isso. Olina, a gente sabe que a ELA é uma doença sem cura. Mas vamos pegar o nome da sua associação, Procura, certo? A ciência oferece alguma esperança de cura para ela? Olha, existem muitas pesquisas, cada vez mais pesquisas estão sendo feitas, graças a Deus, no mundo todo. Ela é uma doença muito complexa, né? Por quê? Porque não existe um tipo de ELA, existem vários. É uma doença genética, ou seja, são genes, e já foram identificados mais de 100 tipos de genes diferentes de ELA. Então, a gente pode dizer que são vários ELAs diferentes, evoluções diferentes, né? Mas existem pesquisas avançando, pesquisas passando da fase 1 para 2, da 2 para 3, né? Lá nos Estados Unidos já tem algumas que assim, direcionada, agora mesmo foi aprovada, 2 anos atrás, uma que é para um gene chamado SOD1, SOD1. Então, é para pacientes que têm aquela genética, né, desse gene.
Só que isso, aqui no caso do Brasil, é muito pouco o número de pessoas que tem, porque ela é a ELA familiar, que a ELA pode ser familiar ou esporádica. A maioria é esporádica, cerca de 90%, 93% é a ELA esporádica, ou seja, qualquer pessoa. Quando a ELA é familiar, ela pega uma linha da família. Aí você vê várias pessoas da família com isso. E aí, como a gente diz, é um gene familiar, que aqui no Brasil, mais conhecido, mais comum, é o VAPB, que a gente chama de ELA 8. Né? Então, esse SOD1, ele é para a ELA familiar. Só que aqui no Brasil é cerca de uns 2% de pessoas, assim, muito pouco. Tá bom. Menina, Mas já é alguma assim, coisa. Aonde Já é um passa um boi, avanço. passa boiada, né? Primeiro vai a parte mais difícil, depois o resto vem mais fácil. Mas Nós temos esperança. Graças a Deus as pesquisas estão evoluindo. Isso é que é importante. E nós temos também que terminar o programa. Acredita? Já passou muito rápido. A gente quer te agradecer assim imensamente pelos esclarecimentos, pela verdadeira aula que nos deu hoje sobre a ELA e, claro, também pela sua associação, pelo trabalho lindo. Obrigada, viu? E volte para a gente Obrigada. conversar mais um pouquinho. Temos mais perguntas para fazer. Muito mais. Eu volto com o maior prazer. É uma oportunidade maravilhosa da gente estar aqui, da gente estar expondo para as pessoas que a doença existe, que a associação existe, que nos procurem, né, para podermos orientar, acolher a família, que é muito complicado, é uma coisa difícil, é uma doença muito, muito, muito difícil de você encarar. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Bom, o Diversidade está terminando, mas você aí em casa pode continuar acompanhando toda a programação lá no nosso canal do YouTube. Então se inscreva, ative as notificações e até o nosso próximo programa. Obrigada. Siga também nossa página no Instagram, @Câmara São Paulo, para continuar bem informado. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.